Capítulo 14. Kylie recuou um passo na direção da porta de seu quarto, e outro ruído a deteve. Apurou os ouvidos, lembrando-se dos sons selvagens que cortavam a noite há algumas horas. Este, porém, não era o rugido de nenhuma fera. Com a respiração suspensa, esforçou-se para identificar o som. Ouviu novamente uma espécie de miado indistinto ao som, débil, suave. Um movimento na vidraça chamou sua atenção. Olhou em volta. O medo invadiu seu peito, mas desapareceu tão logo ela avistou um gatinho amarelo no parapeito da janela. Assustado com o gesto súbito da garota, o bichinho saltou para o chão. Não vá embora, murmurou ela, sem entender a princípio a preocupação repentina com o pequeno animal. Por fim compreendeu. E se Lucas ou um dos lobisomens aparecesse? Kylie correu para a porta e a abriu. Ajoelhou-se na soleira e chamou o gato. Vem cá, garoto. Vou cuidar de você, disse ela. Uma agitação de folhas respondeu às suas palavras. Pode confiar em mim. Segundos depois, uma pequena bola de pelos bamboleante foi se aproximando. Que gracinha, sussurrou ela, e com a ponta do dedo acariciou delicadamente o queixo branco do bichinho, que ronronando esfregou-se na perna nua de Kylie. Ela o pegou nos braços, examinou-o bem seus olhos dourados, apertou-o contra o peito e entrou. O gato, miando alto, tentou escapar, como se não quisesse ficar preso lá dentro. Mas Kylie o abraçou bem forte. Não, senhor, advertiu. Há monstros lá fora. Aqui você está seguro. O animal ficou mais calmo enquanto ela corria os dedos gentilmente por trás da orelha dele. Está com fome? Esfregou o nariz no alto da cabeça do gato e o aconchegou mais ao peito. Foi até a geladeira e a abriu para ver se havia algo para ela comer e dar ao pobre gatinho. Ouviu então o ranger de uma das portas às suas costas. Virou-se e viu Miranda sair do quarto, vestida de um camisetão amarelo e a calça de um pijama com estampa de carinhas sorridentes. Seu cabelo tricolor estava um tanto desarrumado, e Kylie notou que sem maquiagem ela parecia bem mais jovem. Oi, disse Kylie. Pensei ter ouvido. Miranda parou e arregalou os olhos. O que é isso? Um gatinho. Ele ou ela... Não é muito fofo. Levantou-o para ver qual era o sexo do animal. O gato ficou todo agitado, tentando até mesmo arranhá-la. Mas Kylie o segurou com firmeza. É menino. Ele estava espiando pela janela. Aconchegou-o de novo ao peito e virou-se para a geladeira. Acho que está com fome. Ah, não. A exclamação de aborrecimento fez Kylie se virar para Miranda. O que foi? Perguntou confusa. Você é alérgica a gatos? O mesmo truquezinho de sempre, hein? Disse Miranda, mas Kylie não achou que sua colega estivesse falando com ela. Miranda apontou um dedo rosado para o gato, girando-o ritmicamente no ar. Rosas são vermelhas, com elas faço um buquê. Mostre-me quem é ou um feitiço vou lançar em você. Pode parar. Vou voltar à forma normal. As palavras vinham do gato. Kylie ficou gelada. Palavras, mas que inferno! Estaria sonhando? Gatos não falam. Olhou para Miranda, ainda sem decidir se jogava o gato no chão, mas prestes a fazer isso. Como eu ia imaginar? Miranda olhou para Kylie e esboçou um sorriso, mas conteve-se e virou-se de novo para o gatinho. Faça isso agora, Perry. Perry? Kylie baixou os olhos para o gato aninhado entre os seios. Fagulhas em forma de diamante flutuavam à volta do bichano amarelo. E então, puf! Perry apareceu diante de Kylie com a cabeça encostada em seu peito. Kylie deu um grito. Dela irrompeu pela porta. O que está? Piscou com um ar maroto. Vocês querem ficar a sós? Perguntou com um risinho, apontando para Kylie e Perry. Recobrando-se do susto, Kylie agarrou o intruso pela orelha e o afastou de si. Ele está de saída. Ai, ai, gemeu Perry, enquanto Kylie o arrastava para trás da mesa da cozinha. Larga minha orelha, ordenou rosnando como um animal enfurecido. Mas Kylie não estava disposta a obedecer às ordens de ninguém, e a raiva a impedia de sentir medo dele. Agarrada à orelha de Perry, como um carrapato a um cão, afastou-o ao
longo da mesa até a porta, abriu-a com a mão livre e jogou o pervertido para fora com tanta força que ele aterrissou sentado no chão. Mas Kyle ainda não tinha terminado. Apontou um dedo para ele. Atreva-se a chegar perto dos meus peitos novamente e da próxima vez não vou puxá-lo pela orelha. E caso não saiba a parte do corpo a qual estou me referindo, digamos apenas que quando voltar a ser um gatinho descobrirá que não pode mais cruzar. E bateu a porta com estrondo. Merda. Kyle pôs-se aí e vi pela cozinha, abrindo e cerrando os punhos. Dela e Miranda estavam imóveis, de olhos arregalados e boca escancarada, como que em um estado de choque. Miranda riu primeiro. Me desculpe, murmurou, mas foi tudo tão divertido. Divertido coisa nenhuma, rugiu Kyle ainda furiosa, a garganta apertada de raiva. Ah, foi sim, concordou dela rindo, a ponto de quase cair sobre a mesa. Você esconde muita coragem por trás dessa sua carinha inocente. Gostei. Ou de muita coragem, ou é muito idiota, disse Miranda, e em tom exasperado. Tem ideia do que Perry é? Talvez o mais poderoso metamorfo do mundo, atualmente. Todos sabem que não se deve irritar um metamorfo. Essas criaturas são imprevisíveis. Ele me enganou para deixá-lo se esfregar em meus peitos. Lembrou-se do miado, doce do gatinho, se transformando num rugido ameaçador. Bem, talvez ela tivesse mesmo agido de maneira meio idiota, mas nada a irritava tanto quanto ser feita de boba. E aquele sujeito tinha conseguido fazer exatamente isso. Tentando conter as lágrimas, pois sempre chorava quando estava furiosa, percebeu a geladeira ainda aberta e foi até lá para fechá-la. O ar frio que vinha de dentro golpeou o rosto e então ela se lembrou. Meu Deus, eu vi as coisas dele. As suas costas dela e Miranda riram ainda mais, e então, sabe-se lá, o motivo de repente, Kyle passou a ver graça naquilo. Ainda com a mão na porta da geladeira, começou a gargalhar. Pelos 5 minutos seguintes, ficaram sentadas à mesa, chorando de tanto rir. Era o que Kyle e Sarah faziam com frequência. Até tudo mudar, é claro. Devia ter visto a cara dele quando puxou sua orelha, disse dela. Ah, se eu estivesse com a minha câmera. Quase fiquei com dó do coitado, disse Miranda. Dó? Daquele cara, debochou Kyle. Aquele jeitinho meio infantil dele é até atraente, não acham? Atraente? Ah, ele é uma aberração, isso sim, insistiu Kyle. E nós não somos? Ponderou dela já com uma pontinha de mau humor. Eu talvez não, pensou Kyle, mas não disse nada. Nesse momento, algo saltou sobre a mesa. Kyle deu um grito ao constatar que era um sapo. Miranda revirou os olhos, agarrou o bicho. Se comportando mal novamente, Sr. Pepper? Perguntou ao anfíbio, mantendo-o a curta distância dos olhos. As pernas do animal, balançando, quase alcançavam o tampo da mesa. O que foi que ele fez para você botar um feitiço nele? Quis saber dela, olhando para o bicho com nojo. Como nosso amigo Perry, Sr. Pepper é membro do Clube dos Pervertidos. Miranda deu uma sacudidela no sapo. Foi meu professor de piano e tentou dedilhar outro instrumento, se é que me entende. Dela mostrou os dentes para o sapo. Por que então não o transformamos num petisco e acabamos logo com isso? Pernas de sapos são tão saborosas quanto as de rã? Não sei. Miranda lançou um olhar para dela. Mas gostaria de saber, completou Miranda o sapo. Kylie podia estar enganada, mas jurava que os olhos do sapo se arregalaram de susto. Miranda riu. Ah, se eu fosse esse tipo de bruxa. E que tipo você é? Perguntou Kylie com certo alívio. Destrambelhada, respondeu Miranda. E franzindo a testa para o sapo. Conhece as regras, Sr. Pepper. Pare de pensar em coisas indecentes e voltará ao normal. O bicho estirou as pernas e se dissipou no ar rarefeito. Que espécie de feitiço colocou nele? Perguntou dela. Miranda gemeu de frustração. Se eu soubesse, consertaria as coisas. Mas então não se lembra? Espantou-se dela. Lembro-me do que pensei e fiz, mas sou dislexa.
disléxica e às vezes pronuncio mal minhas fórmulas e tenho de saber exatamente o que disse para desfazer. Então toda vez que esse tarado pensa numa menininha, transforma-se em sapo e vem me fazer uma visita. Kylie inclinou-se para ela. Pode ser ruim para você, mas ele bem que merece. Merece. Mas está sempre me lembrando de que sou destrambelhada. Verdade, concordou dela. Mas vendo as coisas pelo lado positivo, assim você impede que ele volte a mexer com outras garotinhas. Odeio tarados. Um coroa que era meu vizinho ficava na janela com um frasco de creme na mão, masturbando-se diante de mim e outras garotas. Isso é nojento, resmungou Miranda. E o pior é que uma garota de nossa rua me disse que o coroa já tinha se exibido para ela também. Contou aos pais e os pais contaram à polícia. A polícia voltou e esclareceu que o cara era pastor, e no caso seria a palavra de minha vizinha contra a dele. Preferiram acreditar no coroa. Por isso recorri ao feitiço, disse Miranda. Mas eu não deixei por menos, riu dela. O que você fez? Perguntou Kylie, com medo do que iria ouvir. Entrei de fininho na casa dele e substituí o creme por uma cola forte que meu pai usava no laboratório. Vocês tinham que ver a expressão no rosto do coroa quando percebeu que não conseguia tirar a mão do pinto. Dei, então, um telefonema anônimo para a polícia e contei tudo. Agora, como o velhote poderia disfarçar o que estava fazendo, a mão dele ficou grudada na cena do crime. Todas caíram na gargalhada. Enxugando as lágrimas de riso, Kylie, olhando para dela e Miranda, podia jurar que eram adolescentes absolutamente normais. Quer dizer, podia jurar até que sentia uma rajada de frio nas costas. Olhou por cima do ombro, desejando mais do que tudo que não houvesse nada ali. Mas nem todos os desejos se realizavam. O soldado Dude estava a apenas alguns passos dela, perto demais, mais perto do que nunca. O frio que emanava da presença dele fez com que um medo gelado subisse pela espinha de Kylie. Kylie? Ouviu Miranda chamar seu nome, ou seria dela? Não saberia dizer porque o som parecia vir de outro mundo, um mundo onde fantasmas não existiam, um mundo para o qual queria voltar, mas não conseguia. O espírito manteve os olhos fixos em Kylie, enquanto erguia lentamente a mão e tirava o capacete. Sangue vermelho vivo, escorria da sua testa. Kylie mal conseguia respirar, vendo aquele líquido descer pelo rosto do homem. Então tudo entrou em câmera lenta. Kylie se levantou, disposta a fugir. Ploc, ploc, ploc. As gotas de sangue caíram no assoalho e espirravam nos pés nus de Kylie. As gotas foram então se juntando, começando a formar letras, e uma palavra apareceu. Ajude. Kylie tentou respirar, mas seus pulmões se recusaram a absorver o ar gelado. Soltou o oxigênio preso na boca e viu uma nuvem de vapor frio flutuando diante dos lábios. Tem algo errado? As palavras de Miranda pareciam flutuar também no cérebro de Kylie. Boa pergunta, pensou ela. Pena que não soubesse a resposta. Está sentindo esse cheiro? As palavras de dela penetraram na consciência de Kylie, mas pareciam vir de muito longe, como uma música de fundo num filme. Tem um cheiro muito bom aqui. Não sinto nada, disse Miranda. A conversa das duas prosseguiu, mas logo se tornou um eco distante. Merda, merda, merda. A aura de Kylie está ficando preta. Preta, preta. Acho que é um fantasma. Que droga, exclamou dela. Detesto essa merda. Ouviram-se passos. As amigas tinham fugido. Uma porta bateu. Kylie quis correr, mas não conseguiu. Não conseguia se mexer. O sangue continuava espirrando em seus pés, mas ela não quis ler as palavras que se formavam. Espere! A voz sumida de dela vibrou atrás das paredes. Ela parou de respirar. Kylie parou de respirar. Precisamos fazer alguma coisa. Kylie ouviu a porta se abrir. Ouviu seu nome ser pronunciado, mas então tudo ficou escuro e ela desabou no chão.